Jornal do 14. Veja agora os acontecimentos, fatos e notícias em Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. Olá, assinante, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso telejornal desta quinta-feira, dia 25 de outubro de 2018. Agradecendo a você também que nos acompanha no nosso canal no YouTube, viu? Mas não esqueça de dar aquele like e ativar o sininho para receber as nossas informações de toda a nossa programação aqui do canal 14 em primeira mão. A gente começa com as manchetes dos jornais desta quinta-feira. Vamos lá? Jornal do Comércio. Polícia Federal investiga ameaças a Rosa Weber. Diário de Pernambuco. Explosivos são enviados à CNN, Obama e Hillary. Folha de Pernambuco. Vamos trazer as informações lá do Nordeste ainda, hein? As maiores dúvidas sobre o Enem. Diário do Nordeste. Indecisos e também insatisfeitos. Gazeta de Alagoas. TCU recomenda paralisação de obras do Canal do Sertão. Ainda trazendo os destaques desta quinta-feira. Agora São Paulo, né, o jornal. Veja como recuperar a grana descontada da aposentadoria. Folha de São Paulo. Bolsonaro planeja medidas de Temer para combustíveis. Correio Brasiliense. Hollenberg, se Ibanez ganhar, será cassado por compra de voto. Ainda trazendo os destaques. Estado de São Paulo. Dos eleitos, 227 apoiam a reforma da Previdência. Jornal O Globo. Bolsonaro deve recuar de fusão de ministérios. Jornal à Tarde. Aplicativo oferece combustível a 99 centavos para motoristas cadastrados. Pensa na loucura que deve estar então ali na Bahia, hein? Correio da Bahia. TRE baiano inicia retirada de adesivos do PT de ônibus de Salvador. Tribuna da Bahia. Bahia lidera quantidade de AVCs na região Nordeste nesse ano de 2018. Jornal O Dia, no Rio de Janeiro. CONTRAN suspende resoluções que tratam das placas do Mercosul. Jornal Extra. Procuradoria pede retirada de conteúdos que questionam urnas em redes sociais. Correio Brasiliense. Mano Brown critica PT em ato pró-Haddad com artistas no Rio de Janeiro. Estado de Minas. Senador preso vai trabalhar no Congresso durante o dia. Ainda trazendo os destaques. Valor econômico. Após Nordeste, Norte e Centro-Oeste são incluídos em MP de benefícios automotivos. Ainda trazendo os destaques, 0 hora na região sul, defesa de jovem que teve corpo marcado contesta automutilação e reafirma que ela foi atacada. Brasil Econômico, para finalizar, pânico se espalha pelos mercados e leva o dólar a R$ 3,74. A bolsa cai mais de 2,5%. Essas são as manchetes desta quinta-feira, segundo a Rede Brasil de Notícias. Vamos aqui para o nosso estado, né, no estado de Goiás, e a gente vai para o jornal O Popular, que traz o destaque. Assembleia Legislativa divulga edital de concurso. Possibilidade de estabilidade, hein, gente? Vamos lá. Motorista embriagado provoca acidente na BR-060, mata um e deixa 2 feridos em Goiás. Esse acidente trágico foi ali nas 7 Curvas, próximo a Alexânia. Muito triste mesmo. Eleições 2018. Eu não votei no primeiro turno. Tenho que votar, na verdade, no segundo turno? O Popular tira as dúvidas aqui para você. Suspeito de assaltar carros fortes é morto em ação policial em Goiânia. Bolsonaro avalia nomes do Democratas para o primeiro escalão em um eventual governo federal. Vila Nova, Alain Mineiro está fora do jogo decisivo contra o Londrina. Agora no alerta internacional. 9º pacote interceptado nos Estados Unidos teria como destino o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, hein? E pesquisa, cenário é de Bolsonaro eleito. Resta saber a diferença, diz o presidente do Ibope. Ainda atrás, estudante de medicina morre após ser picada por formiga. Essas são as manchetes aqui do jornal O Popular desta quinta-feira. Diário da Manhã, o muro da carência. Diferenças educacionais entre estudantes ricos e pobres começam a ser percebidas aos 10 anos de idade e continuam para o resto da vida. A conclusão é do estudo de equidade na educação, derrubando as barreiras para a mobilidade social, divulgado essa semana pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O organismo diz que os professores são fundamentais contra desigualdades e que os países precisam de políticas públicas para esses estudantes.
Ronaldo Caiado, 70 mil empregos no setor automobilístico. Após a articulação do senador e do governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado, foi aprovada a medida provisória pela Câmara e também pelo Senado, que garante um regime especial de incentivos fiscais para o setor automobilístico aqui da região Centro-Oeste, Norte e também Nordeste do Brasil. Festa do Povo, celebração do aniversário da capital, ocorre sem muitas manifestações políticas e serve para os diferentes se encontrarem nas ruas. A reação da Liberdade é o destaque do Jornal Diário da Manhã. Jornais denunciam intimidações e CNBB condena discurso de ódio. Curso intensivo para a alma. O método especializado ensina as crianças que buscam naturalmente o amor pelo silêncio, pelo trabalho e pela ordem. Conheça a educação libertária de Montessori. É o destaque aqui do Jornal Diário da Manhã. E ainda traz, é hora de cortar privilégios em todos os poderes. Quem diz é o deputado federal eleito pelo Podemos, José Nelto, que defende redução de repasses para câmaras, assembleias e congresso, igualdade nas aposentadorias de todos os poderes, com que ganha o trabalhador e reforma bancária para baixar os juros. São os destaques aqui do Jornal Diário da Manhã. Vamos trazer os destaques aqui das principais agências de notícias. 4 investigações. Polícia Federal abre inquérito sobre vídeo com ataques a ministros do Tribunal Superior Eleitoral e também do Supremo Tribunal Federal. Estados Unidos, Casa Branca condena tentativas de ataques à bomba. Governo promete entregar 20 obras até o fim do ano. E clima de violência, CNBB condena discursos radicais e pede respeito à democracia. E aprova agora em novembro, no dia 4 de novembro, mais de 2 milhões ainda não sabem, mais de 2 milhões de estudantes ainda não sabem onde farão a prova do Enem. Complicado, hein, turminha? Tem que se agilizar aí, porque dia 4 de novembro tem prova do Enem. Bom, para a gente finalizar o nosso telejornal de hoje, a gente chama a reportagem do repórter Richardson Bastos, que esteve junto com a advogada doutora Jéssica Gomes, ela que é representante, advogada da Associação dos Bares e Restaurantes aqui da cidade de Anápolis, e fala sobre uma reclamação, dos seus clientes, donos de bares e restaurantes e até mesmo de alguns músicos, quanto uma nova normativa da postura aqui na cidade de Anápolis, como ele mesmo. Foi acordado em Anápolis, através do Ministério Público e também por parte da Prefeitura Municipal, um termo de ajuste de conduta com relação à poluição sonora na cidade. Só que esse termo de ajuste de conduta tem trazido várias dúvidas, principalmente para os proprietários de bares e restaurantes. Sobre isso, nós conversamos com a doutora Jéssica Gomes, ela que é da Associação de Bares e Restaurantes de Anápolis, advogada dessa associação. Doutora Jéssica, é prazer em tê-la conosco. O que é que está acontecendo? E nós sabemos que já alguns bares e restaurantes sofreram embargos, estão com as portas fechadas e a maioria desses estabelecimentos estão preocupados com o que vai acontecer a partir de agora. Como está essa situação, na verdade, na cidade de Anápolis? Prazer, muito obrigada pela oportunidade. Então, representa a classe, como foi dito, dos bares e restaurantes, e atualmente o que se tem e que foi veiculado na mídia é que foi feita uma parceria com a Polícia Militar e que ela hoje é a responsável pela fiscalização de possíveis excessos no uso do som, a perturbação do sossego em residências. Com relação aos estabelecimentos comerciais, essa responsabilidade permanece para a postura. O que tem ocorrido nos últimos meses, isso já decorre desde julho e se estendeu até a última operação que tivemos ciência, que foi agora nesse final de semana, é que a postura tem feito uma série de abordagens envolvendo a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiro, sob a alegação de perturbação do sossego. Só que a questão principal é a ausência de contraditório e ampla defesa. Isso porque nós não estamos, representando a classe, claramente, não estamos tendo acesso à medição que é devida. Então, existe-se hoje, fixado em lei, um limite permitido para o uso de som. Isso, inclusive, após as 22 horas. E esse limite estabelecido pelo Código de Postura é de 60 decibéis. Então, uma vez que há uma denúncia de exagero, de excesso no uso do som, então que essa medição seja feita nos moldes legais, ou seja, o que está estabelecido no Código de Postura. É estabelecido que
havendo reclamação, deve sim o fiscal promover essa fiscalização, e que é justa e devida, porque a população sim precisa de ter descanso. Mas se existe um limite legal, uma tolerância para que esses estabelecimentos, não só bares e restaurantes, porque essa limitação não é exclusiva de bares e restaurantes, é para toda e qualquer categoria. Se existe, é para ser cumprida pelos dois lados, tanto para que não haja excesso, tanto para que o trabalhador, ou na verdade o empresário, ele possa trabalhar naqueles limites. O que tem acontecido é a ausência dessa medição. Nós não temos informação de onde tem sido feita essa medição, se de fato ela tem sido feita e de que forma ela tem sido feita, porque existe toda uma determinação legal para essa medição. E, infelizmente, bares têm sido multados, embargados, sem que tenham o direito de acompanhar essas medições e de serem feitas essas medições, porque se uma vez que os proprietários não estão tendo ciências dessa medição, eles não conseguem se defender. Como se defender de uma prova que ele não sabe onde foi produzida e se foi produzida? Ou seja, a fiscalização tem acontecido, o ato tem acontecido de forma, vamos, abre aspas, com uma certa truculência por parte da fiscalização e utilizando-se também da força policial para tal. Além disso, uma outra preocupação é com relação às pessoas que dependem desse trabalho, não só do público que usufrui dos bares e restaurantes da cidade de Anápolis, mas também das pessoas que trabalham. E uma outra classe que está muito preocupada também, da qual faço parte, são as dos músicos da cidade de Anápolis, que estão vendo aí a possibilidade de mostrarem seu trabalho, de levarem seu trabalho, sendo também punido através dessa determinação. E a partir da próxima segunda-feira há uma reunião com o prefeito municipal, onde tudo isso será tratado. O que vocês pretendem levar para o prefeito municipal? Qual a principal reivindicação da classe? Muito bem lembrada a pauta dos músicos, que realmente já entraram em contato conosco, porque se a principal causa da autuação é o som, os músicos são diretamente prejudicados com isso, porque a maioria das casas realmente interromperam, aquelas que ainda estão em funcionamento, claro, interromperam o som ao vivo, e muitas delas sequer o som mecânico estão utilizando por receio, sem saber o que podem ou não utilizar e em que circunstâncias vão ser atuadas. Então, nessa reunião com o prefeito, que São quantas casas hoje que estão embargadas em Anápolis? Em verdade, a associação se reuniu recentemente. Temos informação de, nesse final de semana, foram embargadas 4 casas, pontualmente dizendo. Isso, em pesquisa com o cadastro econômico aqui do município, são cerca de 500 bares e restaurantes registrados na cidade. Então, a cidade é muito grande, é muito pulverizada, é um setor que realmente há, inclusive, uma divergência na nomenclatura, inclusive diante da administração pública, que há um conflito entre o que é bar, o que é restaurante, o que é lanchonete, enfim, gera esse conflito, até mesmo na hora de você expedir um alvará, que também é um outro complicador que a classe tem sofrido, mas que é pauta para uma outra entrevista, e que nesse momento, com relação à reunião com o prefeito, é um momento que esperamos que todos os proprietários sejam ouvidos, que as reclamações sejam atendidas pela administração pública de modo a respeitar o contribuinte, tanto os proprietários de bares e restaurantes quanto toda a população anapolina. É preciso sim respeitar o sossego público, todos nós merecemos, mas também existe-se um limite legal em que o proprietário desse tipo de estabelecimento pode trabalhar. Então, que seja respeitado essa liberdade de trabalho e geração de emprego, porque entre 6 estabelecimentos que se uniram nessa última semana, foi-se apurado 95 empregos diretos gerados e cerca de 140 empregos indiretos, sem contar a classe... Isso prejudicados com as últimas ações. Isso é o que gera atualmente, sem contar os que, em razão já da queda do movimento, especialmente em razão dos músicos, porque estabelecimentos que funcionavam estritamente com atrações musicais relatam queda de 60% do faturamento e já alertaram que, se assim continuar, vão ter que fechar as portas. Então, infelizmente, serão dados que serão atualizados e que, se nada for feito, mais pessoas hoje estarão na fila do Cine, como nós vemos frequentemente, são mais famílias desassistidas, menos arrecadação municipal e a população sem mais uma opção de lazer, que é uma área tão precária na cidade há tantos anos. Além do prejuízo cultural que a cidade vai passar por ela, tendo em vista essas determinações. Doutora Jéssica Gomes, advogada da Associação de Bares e Restaurantes da cidade de Anápolis, agradecemos aqui a sua participação e desejamos sucesso nesse embate aí com relação ao assunto.
Muito obrigada, eu agradeço e que a população seja atendida e que todos sejam respeitados nos seus direitos individuais e coletivos. Richardson de Bastos, para o Canal 14 NET. Daí então para o nosso repórter Richardson Bastos procurar a direção da postura aqui na cidade de Anápolis para dar uma isonomia melhor sobre essa pauta e também dar a oportunidade de trazer os seus devidos esclarecimentos por parte da administração municipal. Com essas notícias, a gente encerra o telejornal desta quinta-feira, desejando para você um excelente dia e até a próxima edição. Jornal do 14.